Se os Estados Unidos não fizessem nada, eles estão fazendo, eles teriam 2,2 milhões de mortos pela Covid, mais os mortos porque não tem atendimento médico. A letalidade no país dobraria. Seriam 4,4 milhões de mortos calculados por esse estudo, que é reputadíssimo, que tem muita gente reforçando ele. Eu estou colocando aqui embaixo as críticas, que são todas, os números são reais, e é isso que a gente esperaria. A Inglaterra teria 1 milhão de mortos. Foi esse 1 milhão de mortos, até agosto, que fez a Inglaterra voltar atrás e decidir fazer alguma coisa para parar o país. No Brasil, se a gente tivesse seguido essa distribuição, a gente teria 2,6 milhões de brasileiros mortos até agosto. Isso é o que a gente espera se a gente não fizesse nada aqui. E a gente felizmente está fazendo. E eu estou extrapolando números grosseiros aqui. Porque o Brasil tem uma proporção de idosos diferentes desses países. Não dá para eu extrapolar diretamente como eu fiz aqui. E o Brasil tem uma outra condição, que são favelas e regiões muito mais... com uma condição de vida muito pior, onde fica muito mais difícil de você fazer isolamento e de você manter as pessoas longe umas das outras, em cada cômodo. Então, esses números não são diretamente proporcionais. Esse tipo de simulação para o Brasil daria resultados diferentes desse valor que eu estou dando para vocês, de 2,6 milhões de pessoas mortas até agosto, se a gente não fizesse nada. Mas provavelmente seria um número maior, dada a condição de vida e o espaço que muita gente tem aqui, se você comparar a casa de um americano com a casa de um brasileiro médio. Felizmente, a gente fez alguma coisa. Nos cenários, para se fazer alguma coisa, eles simularam várias situações para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Eles simularam várias medidas. Eles simularam a mitigação, que é o que a gente está fazendo no Brasil, que é você parar a escola, parar a faculdade, parar transporte, parar trabalho, parar algumas coisas, e eu vou mostrar o que é o cenário de cada uma delas. E eles fizeram a simulação de um cenário de supressão. Supressão é o que a China fez. Ninguém sai de casa, ninguém circula na rua, ninguém faz nada. É todo mundo trancado dentro de casa até os casos se resolverem. Eu vou discutir para vocês um pouquinho do que cada cenário desse conta. Em verde é o que acontece se você fecha escolas e universidades. Fechar escolas e universidades funciona, atrasa a circulação do vírus, diminui o número de idosos infectados e isso reduziria um pouco a demanda por leitos. Em laranja é o que acontece se você diagnosticar quem é possível e isolar essas pessoas em casa. Se você tiver testes para descobrir quem está com o vírus e mandar essas pessoas para casa. Você reduz um pouco mais o número de pessoas precisando de leitos. Em amarelo é o que acontece se você, além de isolar os casos, manter os familiares de quem foi infectado em quarentena em casa. Então, em laranja é só quem eu detecto que está com o vírus, fica em casa. Em amarelo é quem eu detecto que está com o vírus e quem está ao redor dessa pessoa vai ficar em casa. E em azul é o que você faz se você instituir o que está acontecendo praticamente em Wuhan, que é isolar todo mundo, quarentena em casa de todo mundo e pelo menos os idosos não podem sair de casa. Em nenhum dos cenários que eles simularam aí, o número de leitos disponíveis estão disponíveis para todo mundo. O melhor cenário que eles conseguiram chegar, o menor cenário de todos, é esse último, com todas as restrições, e que mesmo assim a gente tem pelo menos 8 vezes mais pessoas precisando de UTI do que o que está disponível nesses países. O Brasil está agindo para aumentar o número de leitos de UTI. A gente tem esses planos de converter estádio e outros espaços para atendimento hospitalar e tudo indica que o país está agindo para se preparar para um grande número de casos. E se vocês repararem nessa simulação, quando esse número de casos estoura e ultrapassa o limiar de leitos disponíveis, acontece aqui, ó, em abril. Como disse o pronunciamento do ministro de hoje, em abril, o sistema de saúde do país entra em colapso. Isso provavelmente indica que eles estão trabalhando com esses números e que os países todos estão trabalhando com eles. Então o mundo está se preparando para em algumas semanas ter os sistemas de saúde entrando em colapso. E a gente tem 2 caminhos daí para frente. A gente tem o caminho da mitigação, porque felizmente não fazer nada está fora de questão e todos os países estão se movendo. E a gente tem o cenário
da supressão. O cenário da mitigação, se as medidas forem parciais, ainda tem transmissão e eu vou dar para vocês os números. Um cenário de mitigação dos Estados Unidos diz... Não, eu vou dar um número direto para o Brasil. Um cenário desse de mitigação em que a gente não suprime as pessoas, não mantém elas em casa e deixa mais do que o básico funcionando, a gente ainda tem leitos faltando, a gente ainda tem a mortalidade da Covid dobrando, porque as pessoas não vão ter respirador, e a gente teria, ignorando que a proporção de idosos do Brasil é diferente e que as condições sociais aqui podem ser piores, pelo menos 1 milhão de mortos até o fim de agosto. Então esse é o cenário que a gente tem pela frente. Se a gente instituir, segundo esse estudo, deixo a referência aqui embaixo, fiquem à vontade para ler e destrinchar, como eu disse, isso está orientando a política internacional, isso está orientando a política inglesa, isso está orientando a política de reação americana, isso está orientando todo mundo. A gente tem 2 cenários. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação, em que a gente restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo, o que a gente vê pela frente aqui é 1 milhão de pessoas mortas, ou mais, até o final de agosto.